E bora lá, nação, para mais informações no nosso canal, analisando aqui o Mauro César e o João Guilherme, falando sobre o novo técnico do Flamengo, que pode ser anunciado a qualquer momento, e estou falando do técnico Tite. Vamos analisar nesse momento, já chega explodindo o dedo no like, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando a você que aqui no nosso canal Meu Mengão React, nós vivemos Flamengo, tá certo? Vou deixar os créditos ao canal S1 Live e ao canal All Sports, link na descrição como créditos. Vamos então para as notícias do Flamengo. Há uma semana, o Flamengo tinha perdido a final da Copa do Brasil e tal, aquela coisa toda. A torcida do Flamengo estava muito chateada. Mas aí, no decorrer da semana, já nos primeiros dias, terça, quarta-feira, eu comecei a receber mensagens de rubro-negros falando o seguinte: olha, se o Sampaoli cair, e ele caiu, e chegar um treinador novo aí, eu não sei não, hein? O Flamengo está a 11 pontos do líder, agora no caso está 8, e ainda dá para chegar, para terminar o ano. Então eu percebo que tem muito rubro-negro que está acreditando que é possível aquela arrancada épica, memorável, para conquistar o Brasileirão. Rapaz, você já pensou, hein? Tem muita gente que está acreditando nisso, né? Tem muita gente que está acreditando, não tenha dúvida. No sábado eu estava lá no Maracanã, João, e conversando com a galera. Tem off, né? Quando você conversa ali, os torcedores vêm falar com a gente, inclusive vêm falar: a gente está seguindo a S1 Live, a gente está gostando do trabalho de vocês. Legal. E a gente conversa um pouquinho com essa galera. Realmente, olha, se a gente for parar para pensar num ano de insucessos do Flamengo, porque é um ano de insucessos, pelo menos até agora, né? Um ano muito ruim para aquilo que o Flamengo se projetou. O torcedor, que foi mais uma vez ao Maracanã, que não estava lotado, dessa vez mais de 46 mil presentes no Maracanã, para um jogo do Flamengo é um público muito abaixo do público que se espera, mas ao mesmo tempo, para o momento do Flamengo, é um público bastante interessante, porque justamente o Flamengo tem um ano aí de insucessos. Agora, conversando com a galera, João, eu vejo que realmente, né, até depois do jogo, né? E aí diminuiu um pouquinho essa rodada, que ainda não terminou, porque o Botafogo ainda joga hoje contra o Goiás, 8 da noite, no estádio Newton Santos. Mas a galera do Flamengo gosta de acreditar em situações como essa, até porque sabemos, e é só olhar os últimos anos aí, nem precisa só ser os últimos anos, a história do Flamengo já mostra muitos capítulos importantes, com arrancadas memoráveis, com aquele sprint final, onde o Flamengo conseguiu. Tá? Se a gente olha para 2009, que é um ícone, mas em 2020 foi a mesma coisa. 2020 o Flamengo estava lá atrás, ou melhor, não estava tão próximo assim da liderança, tinha aquela sequência que venceu um monte de jogos, né? Conseguiu inclusive ser campeão perdendo na última rodada contra o São Paulo lá no Morumbi, mas acabou levando o título. Então a galera está acreditando, João Guilherme. Está acreditando, e com um fato novo que nós vamos comentar aqui ao longo do programa, né, Bruno Vilafranca? Que pode impulsionar isso aí, porque você sabe, né, todos nós, ao longo da nossa vida profissional, tivemos vários chefes, né? Os nossos chefes atualmente são o nosso querido Calheiros, abraço Calheiros, e também o Alan Martins. Mas quantas vezes nas nossas carreiras nós tivemos um chefe novo? E aí, quando chegava o chefe novo, o que é natural pensar, Bruno Vilafranca? Ih, rapaz, eu preciso mostrar serviço, hein? O cara tá chegando agora, numa dessa o cara gosta de mim, e aí, pô, vai dar tudo certo. Ou seja, realmente, na prática, isso aí pode ter um efeito aliado à qualidade que o elenco do Flamengo tem, mas que ainda não apresentou neste ano de 2023, né? Então, uma informação importante. A informação que eu tenho, a não ser que aconteça algo novo, extraordinário, o Tite e a comissão técnica dele já tem tudo acertado com o Flamengo. Porém, esse fato aí que você citou, o próximo jogo ser contra o Corinthians em Itaquera, e ainda a dúvida: é melhor assumir agora ou deixar para assumir em janeiro de 2024?
porque ele, numa entrevista, disse que não trabalharia mais em 2023, e aí já estão querendo transformar o Tite no Vitor Pereira 2 a missão, chamando o Tite de traidor. Já está começando isso, hein? A narrativa, ele é um traidor, porque o Corinthians o procurou e ele disse que não iria trabalhar mais em nenhum clube esse ano. E agora o Flamengo o procura e ele está acertando com o Flamengo. Então, existem esses pontos ainda sendo colocados. Se ele começa a trabalhar agora ou em 24, a diretoria do Flamengo quer que ele comece a trabalhar agora para já iniciar o planejamento para o ano que vem. E essa é a tendência que aconteça. Porém, após o jogo com o Corinthians, exatamente para evitar esse desgaste, essa situação constrangedora. Ele é o maior treinador da história do Corinthians e estrear em Itaquera contra o Corinthians não seria agradável para o Tite. Então, a informação é essa. Ele já está acertado, mas estão ganhando um tempo para anunciá-lo um pouco mais à frente. Passa o jogo com o Corinthians, vem a data FIFA, ele começa a trabalhar e estreia contra o Cruzeiro no Mineirão. O tempo vai confirmar isso. E eu te digo, só vai mudar se acontecer algo extraordinário no meio desse caminho. A tendência é que Tite seja realmente o técnico do Flamengo, Bruno Vilafranca. E eu acho que esse é o principal ponto, né? Porque eu citei aqui a história do Bruno Henrique, o que ele já fez, ele está na galeria dos imortais rubro-negros, o rei dos clássicos e outras coisas mais. Porém, o que pesa nisso aí, além da identificação dele com o clube, ele é um ídolo da torcida, é a produtividade dele. O Bruno Henrique, por exemplo, é um jogador que tem uma condição física privilegiada, coisa que o Everton Ribeiro, que é outro, que também é um imortal rubro-negro, tem feitos históricos, mas já não tem. E também é mais velho que o Bruno Henrique. Então é uma outra situação de renovação de contrato. Agora, o Bruno Henrique está provando que ele pode entregar muito para o Flamengo. Ele pode continuar sendo decisivo. Meus amigos e minhas amigas, ele teve uma lesão gravíssima no joelho. São poucos os atletas que conseguem voltar a jogar o futebol em alto nível depois da lesão que ele teve. Ele praticamente fez um joelho novo. E ele voltou voando. Demorou um pouquinho para engrenar, o que é natural, mas depois decolou e foi embora. Ou seja, ele está produzindo. Então, acima da história dele, que é gigantesca no Flamengo, da identificação que ele tem com o clube, do ídolo que ele é para a nação rubro-negra, ele é um cara que está produzindo e pode continuar a ser decisivo. Então, tem que renovar com o Bruno Henrique. E eu tenho a impressão de que isso vai acontecer. Eu tenho para mim também. Eu acho que isso vai acontecer. Naturalmente, eu acho que entra um ponto, João, que você tocou aí, e eu considero crucial. A quantidade de erros cometidos pela diretoria do Flamengo esse ano. Então, eles não podem se dar ao luxo de cometer mais esse, que seria uma grande cereja do bolo, né? De um ano muito ruim da diretoria. Seria pior que o Dorival. Sem dúvida. O Bruno Henrique é um ídolo e a gente sabe que ele tem muito a acrescentar e agregar. É o tipo de jogador que o torcedor do Flamengo adora. É o torcedor que levanta o torcedor no Maracanã. É o jogador que dá o tapa na frente. Eu sou muito fã do Bruno Henrique. É um cara que não teve base, é bom que a gente lembre isso, não teve base, mas cresceu demais, jogou demais por onde passou e joga demais no Flamengo. E essa questão da saúde do Bruno Henrique, do joelho, né, que foi totalmente refeito, o Bruno Henrique quebrou, inclusive, algumas ideias de muitos, podemos dizer, eu posso dizer com todo mundo que eu conversava à época, da grande maioria das pessoas que eu falei. E Bruno Henrique esquece. E quando alguém aceitava a possibilidade dele voltar, não, esquece para 2023, só para 2024. O Bruno Henrique, olha, está fazendo muita gente repensar, né, realmente em relação a essa questão. Ele é fantástico. Então, só por isso aí que você citou, essa parte final, eu acho que ele já merece.
Porque imagine você, ele se preparando adequadamente numa pré-temporada, o Flamengo ano que vem, não sabemos ainda se vai disputar Libertadores ou não, mas vai disputar Libertadores da América, eu tenho a impressão de que vai disputar, vai conseguir a vaga na Libertadores da América, e tem que estar entre os 4 primeiros para ir diretamente para a fase de grupos da Libertadores da América. Ele vai ter um bom tempo de preparação, o que pode render o Bruno Henrique no ano que vem, sob o comando do novo treinador, né, que não é um treinador qualquer. Você pode ter uma série de restrições, de críticas ao Tite, ao trabalho que ele fez na seleção brasileira, ao estilo de jogo do Tite, mas o Tite não é um treinador qualquer. O Tite tem história, o Tite tem currículo, o Tite é vitorioso na sua trajetória em clubes, né? Então, o potencial é muito grande na minha avaliação para dar certo e fazer até mesmo o Bruno Henrique decolar de vez, né? Vamos aguardar. É verdade. Não só o Bruno Henrique, né? Muitos jogadores que hoje estão em baixa, provavelmente com um bom treinador, correndo certo dentro do campo, se conectando. A gente sabe que há pouca possibilidade desses jogadores do Flamengo, quando estão conectados, crescerem demais de produção, e aí o coletivo, quando funciona do Flamengo, o individual desses caras, como por exemplo do Bruno Henrique, se potencializa. Então a chance disso acontecer no ano que vem é muito grande. Bruno, você sabe que eu tenho uma opinião que é contrária à maioria da nação rubro-negra. Porque deixa eu tentar explicar aqui o que eu acho. Eu vejo muita gente falando o seguinte: o estilo de jogo do Tite não combina com a característica do Flamengo. E eu acho, a exceção do Flamengo, do Jorge Jesus, que foi um caso à parte, pós-Jesus, o que falta ao time do Flamengo é exatamente a solidez que as equipes do Tite têm. As equipes do Tite, primeiro que eu não acho que o Tite é um retranqueiro. Eu acho que as equipes do Tite se defendem muito bem. Bem diferente. E isso faltou ao Flamengo, na maioria das vezes, pós-Jorge Jesus. O Flamengo teve momentos bons após Jorge Jesus, ofensivamente falando. Agora, defensivamente, foram raros os momentos que o Flamengo esteve ajustado. Do Dome em diante, do Dome ao Sampaoli, pode passar por todos os treinadores. Foram raros os momentos que o Flamengo teve momentos justos defensivamente. Então o Tite, ele é um treinador que consegue equilibrar as suas equipes. São equipes sólidas, são equipes competitivas. E com o potencial ofensivo que esse time do Flamengo tem, os jogadores entrando em forma, recuperando o seu melhor estado, né? E com outras situações que podem surgir ainda, sempre tem alguma novidade no mercado. Eu acredito que o Tite será importante para o Flamengo exatamente por isso. O Tite vai dar ao Flamengo o que faltou ao Flamengo pós-Jesus. Um equilíbrio. É forte no ataque, é forte na defesa. O Flamengo, na maioria das vezes, foi muito bom ofensivamente, mas a defesa, muitas vezes, uma peneira. Ô Mauro, eu vou com você mesmo, porque tem... enquanto o Corinthians está aí apostando no Mano, no Luxemburgo e tal, o Flamengo venceu o Bahia com o auxiliar no banco de reservas, 1-0, tá ali tentando brigar pela sua vaga na Libertadores e ainda aguardando o treinador. Foi um fim de semana sem novidades aí. Tem a história do Tite, agora estão aparecendo uns vídeos aí que o Tite falou que não queria treinar ninguém em 2023, pode escrever e tal, mas o Flamengo imagina que pode convencê-lo a assumir antes da final, é isso? Se é que é ele mesmo. Antes da final não, antes da virada. Se é que é ele mesmo o candidato. O Flamengo precisa de um técnico para ontem, né? Não dá para trabalhar com um interino, Mário Jorge. Se o Tite não quiser, eles que procurem outro, né? Aliás, procurar técnico é o que eles mais fazem, diretoria do Flamengo, né? E aí, o Landim tem mais um ano aí para tentar se igualar ao Bandeira de Melo. Teve acho que 13, ele tá com 10, uma coisa assim. De cabeça agora não lembro. Mas tá aí, tá buscando aí esse recorde do Bandeira de Melo de 6 anos.
As 13 do Bandeira, acho que vai para 10ª agora. O Chaco já te fala até o número exato. O Bandeira teve mais ainda, em 6 anos de mandato. E o Landim, ano que vem, terá seu último ano. Bem, eu acho que se o Tite não aceita, ou não aceita, então, amigo, segue sua vida e vambora, né? Ficar submetendo a esse tipo de coisa, fim da picada. O Tite falou lá atrás, mudou de ideia, as pessoas mudam de ideia, é problema dele. O que ele falou, deixou de falar. Faz a proposta. Quer ou não quer? Não quer, parte para outra. Não dá para ficar se curvando. Aliás, é ridículo esse tipo de coisa, né? Os caras vão jantar com o técnico, tem que convencer. Convencer quem? Cara, peraí, você chega lá, o Flamengo faz qual a proposta melhor que o Tite vai ter em relação ao Flamengo? Qual é a melhor proposta? Tem alguma? Alguma possibilidade? Alguma perspectiva? A Europa não quis. Seleção importante, não apareceu nenhuma pelo jeito. Aqui no Brasil, dificilmente ele vai ter uma condição de remuneração, mais elenco, mais possibilidade de contratações maior. Então, o que o Tite quer da vida, então? Ele falou, de fato ele falou, mas é o problema dele. Ele vai lá e mudei de ideia. Aliás, às vezes você muda de ideia porque você pode ter uma intenção, e no caso dele não sei se foi isso, mas é possível, e de repente o mercado não sorriu para ele e ele fala, cara, o que eu esperava quando falei aquilo lá atrás não aconteceu, porque tudo indica que ele esperava uma oportunidade lá fora, não surgiu nenhuma, está aí parado há um tempão, né? Desde dezembro do ano passado, para 10 meses que ele está sem trabalhar. Acho que aí é uma questão de postura também da diretoria do Flamengo. Se quer, não quer, tem que ser para agora. Não dá para esperar ano que vem. Vai até o final do ano com o Mário Jorge. Venceu no sábado, acho que no sábado foi um jogo mais para tentar fazer os pontos do que qualquer outra coisa. Houve muita discussão, aliás, esse jogo de sábado gerou muita discussão, muita distorção com relação ao lance capital, que foi um pênalti que existiu, né? Na transmissão da televisão, eles não foram muito felizes, porque deveriam ter ampliado ali. A dúvida era se pegou ou não pegou do pé do Bruno Henrique o chute do Gilberto, né? E a imagem da televisão não é muito conclusiva. Depois você vê na rede social, várias pessoas pegaram a imagem, ampliaram, e você vê que o pé do Bruno Henrique chega a balançar, né? E o Gilberto fica pulando num pé só. Bem, se você não chutou nada, chutou o vento, porque você está pulando num pé só, meu amigo, gritando de dor. Evidente que acertou. Então o árbitro viu o pênalti. Ele viu coisas que não deveria ver e deixou de ver. Por exemplo, ele marcou um pênalti que não foi, o VAR corrigiu, no Ayrton Lucas. Depois, ele não expulsou o Canu quando o Gerson tinha a bola dominada na perna esquerda, que é boa entrando na área. Quer dizer, era dominar e tentar fazer o gol. Se aquilo não é clara chance de gol, o que é? Né? O goleiro amarrado atrás do gol para o cara fazer o gol, aquilo era clara chance de gol. Ele não deu o amarelo. Nas duas vezes, na minha visão, o VAR o corrigiu. Uma, ele prejudicava o Bahia, outra prejudicava o Flamengo. E o pênalti ele enxergou. Ele marcou na hora. E o VAR, imagino eu, apenas, a gente não ouvi ainda o VAR, que não foi liberado ainda o áudio, né? Apenas referendou. E se não tivesse visto nada, ou o VAR ampliou a imagem, chegou à mesma conclusão, que eu cheguei pelo menos, e muita gente, ou então o VAR não chegou a conclusão nenhuma e prevaleceu a decisão de campo. O pênalti aconteceu, chutou o pé do outro. Pênalti meio imbecil, meio bobo do Gilberto, atabalhoado. Aliás, é um jogador que ficou muito superestimado aqui do Brasil, só porque o Jesus o levou lá pro Benfica. O Gilberto nunca foi grande lateral, do Vasco, do Fluminense, nunca nenhum. Aí, de repente, foi pro Benfica. Não, o Gilberto é muito bom. Eu sempre achei um jogador que apoia bem, marca mal, um jogador bem comum. Mas tá lá, o Bahia fez o pênalti e aí o Flamengo venceu o jogo. E é incrível como a narrativa que tenta brigar com a imagem cresce em rede social. Não só de torcedores. Narrativa forte e, às vezes, até ou a pessoa não viu com atenção ou a pessoa não está sendo muito correta, ou buscando engajamento. Impressionante a quantidade de pessoas tentando transformar algo que aconteceu em outra coisa, né? Por uma questão de engajamento ou clubismo, sei lá o quê. E se você, no meu caso, você é Flamengo, aí você fala, não, foi pênalti, você tá, o clubista sou eu. Então, de sacanagem, né? Quer dizer, é uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Tá lá o lance. Na hora até eu coloquei no meu Twitter, tá lá escrito lá, ó, não estou convencido de que foi pênalti. A imagem para mim não é conclusiva. Aí depois, na rede social que eu vi, porque a transmissão não fez esse trabalho. Amplia ali, você vê de perto, você vê claramente que o pé do jogador balança. O pênalti já aconteceu. Agora, se as pessoas querem acreditar que o pênalti foi fabricado, coisa parecida, agora o árbitro é ruim. Ele deu também um pênalti, no mínimo, discutível, no mínimo, contra o Coritiba, no jogo com o São Paulo, no meio de semana. O árbitro mesmo, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Agora, ele errou o jogo inteiro. E o VAR foi bem, que salvou ele 2 vezes nesse jogo. Ele ia fazendo 2 bobagens, uma no primeiro tempo e no segundo tempo, uma para cada lado. E no lance capital, eu acho que ele acabou acertando. E acho até normal que ele tenha visto aquilo ali da posição que ele estava. Ver o chute, ele tem uma perspectiva que a gente não tem. Mas ele erra tanto que quando ele acerta, ninguém acredita também. Tem esse detalhe, né? O Mauro. Tá, então são as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer
daqui para os próximos dias, Tite deve ser anunciado, como o João Guilherme falou. Vamos ver como o Flamengo vai começar a fazer essa reformulação que já era para ter feito há muito tempo no Flamengo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.